E aí, pessoal, iniciando nossa 14ª aula, penúltima, que pena que tá acabando. Hoje o tema é sobre avaliação na educação infantil. Para muitos profs que trabalham com educação infantil ou que não trabalham, mas pretendem trabalhar, às vezes acham que a avaliação nessa etapa é uma pedra no sapato, porque às vezes não sabe como avaliar, que instrumentos usar para avaliar, como demonstrar resultados para a família. Mas, no entanto, é uma coisa bem simples. Aliás, eu considero que a avaliação na educação infantil é a mais fácil que tem. É a menos preocupante porque o professor tem muitas condições e recursos mais acessíveis, sem precisar de grandes delongas para avaliar a educação infantil. Então, as crianças nessa etapa, né, estão se desenvolvendo. Ali, então, está surgindo as suas habilidades e competências para o futuro. Então, a educação infantil é muito importante para tudo na vida da pessoa, né? Então, os professores de educação infantil são realmente os responsáveis por toda a estrutura que a criança vai ter para a sua vida adulta. Então, claro que o professor de ensino fundamental, ensino médio também tem muita responsabilidade, mas eu quero dizer que ali na educação infantil é a base para tudo o que vai vir depois. É a base para depois a criança ir para o ensino fundamental e ir para o ensino médio. Então, avaliar a educação infantil não é tão complicado, porque o professor não precisa utilizar recursos de avaliação. O que é básico, sendo que é um processo contínuo. É um processo contínuo e o principal objetivo dessa avaliação é acompanhar, então, o desenvolvimento daquela criança, ver que comportamentos ela está demonstrando, quais habilidades e competências, e agora lá com a BNCC a gente tem toda a listagem de habilidade e competência para a gente se guiar, né? Então a gente já tem o que esperar, né, da criança, então é só observar no dia a dia da criança na escola, o que ela está alcançando, o que ela está progredindo, como ela está progredindo e o que falta alcançar. Então, não é tão complicado assim. Claro que o professor nessa etapa tem que ser muito mais atento a qualquer movimento da criança, porque qualquer detalhezinho vai ser importante para essa avaliação. Então, gente, como eu falei, é só observar o dia a dia da criança na escola e claro que é importantíssimo realizar registros, ter lá um caderno ou um planner, alguma forma de organização de registros da criança no dia a dia. Até porque depois, quando vai fazer o parecer da criança, né, vocês já fazem parecer, tem que falar para a família o que a criança está bem, aonde a criança ainda está com lacunas. E também é muito importante a gente conversar de vez em quando, né, chamar os pais individualmente ou reunião de pais para conhecer o contexto da criança no seio familiar. É muito importante porque ali a gente vai entender as reações da criança, comportamentos bons ou ruins. A gente vai compreender por que algumas crianças ali às vezes são mais tímidas, outras mais agitadas, porque algumas crianças às vezes chegam tristes. Então, conhecer o contexto e o meio social em que a criança vive é fundamental. E também é importante ter registro disso aí, né? O professor tem que ter registro da tudo que sabe sobre a criança e tudo que percebe da criança na escola. Então, é muito importante isso. E claro que criar formas de avaliar, não é fazendo prova, teste, né, questionário, formas de avaliar, isto é, realizando dinâmicas, atividades, exercícios de brincadeiras, desculpa, para poder avaliar a criança. Porque avaliar a criança só sempre em momentos em que ela está solta brincando é uma coisa, mas avaliar a criança numa dinâmica de grupo, ver como ela se comporta, se ela participa, avaliar a criança numa tarefa em que ela tem que fazer sozinha é diferente. Então tem que ter esses vários recursos de atividades, exercícios dinâmicas, de várias formas para poder avaliar a criança e ter então todo um diagnóstico geral e o mais completo possível. E sempre, claro, envolver a criança nas atividades.
Porque, além de que eu falei para vocês que o aprendizado em que a pessoa e também a criança participa, faz enquanto aprende, é muito mais rentoso. Ela aprende muito mais. E também, então, é muito mais fácil avaliar a criança quando, na atividade que tu dá, a criança está ali agindo, fazendo, porque tu consegue avaliar várias habilidades, competências e comportamentos. Então, para vocês verem que não é tão complicado assim, né? E então eu retomo a questão da educação lúdica, né, do aprendizado lúdico. Então, claro que na educação infantil é todo o contexto propício, né, o chão da atividade lúdica, porque a criança vai aprender realmente brincando. A criança, pior que o adulto, ela não consegue entender, compreender coisas só escutando. Ela vai entender fazendo. A criança é muito mais, né? E pena que depois lá no ensino fundamental, no médio, tiram isso dos alunos, né? O aluno deixa de fazer para ficar escutando, ficar copiando, ficar lendo, né? É uma pena. Então, é bom sempre, então, utilizar o maior possível de atividades lúdicas. É sempre, claro, com um propósito. E aí retomo a questão do planejamento. Planejar, saber, então, o que trabalhar, por que trabalhar, como e o que eu quero com aquilo? Qual o objetivo que eu quero? Porque sabendo aonde eu quero chegar, fica mais fácil de avaliar a criança. Porque se eu dou lá um assunto, um tema, uma brincadeira por dar, então realmente não vai ter um propósito e não vai ter um objetivo. Então realmente é perca de tempo. É realmente o brincar por brincar, como eu falei, né? Então o professor, no planejamento, tem que saber isso aí e envolver a criança o máximo possível, porque é onde ela participa que o professor vai conseguir avaliá-la. Então eu retomo a importância demais e super legal mesmo, motivador a atividade lúdica. Então, qual é o papel do professor na educação infantil? Ora, o professor, ele tem que ser muito mais um mediador, um facilitador, do que o detentor do saber, né? E o que vale nessa questão da aprendizagem e da avaliação, o que vale muito mais é o processo em que a criança participou do que lá no final. Porque, às vezes, a criança lá no final, tu pode aplicar qualquer tipo de teste, digamos assim, e a criança não vai bem. Mas só que naquele momento, assim como vale para o ensino fundamental médio, até na faculdade, o aluno se portou bem, sempre foi participativo, estudava, até inteligente, mas na hora da prova ele vai mal. Isso acontece muito em concurso vestibular. Se prepara na hora da prova, vai mal. Não quer dizer que ele não tenha aprendido, que ele não saiba. Ali, no momento da prova, quantas questões emocionais não envolve? Às vezes a pessoa não está preparada emocionalmente para o dia, teve problema em casa, está com alguma frustração. Então, o processo da avaliação da criança é muito mais importante. Se ela foi bem em todo o processo, ela participou, se demonstrou que ela tem habilidades, competências necessárias, mas lá no final, alguma avaliação, alguma atividade que tu fez que ela não foi bem, isso não quer dizer que ela não tenha aprendido, que ela tem que ser retida no mesmo ano. Não. Então, anotar todo o processo para ver, então, como a criança foi. Isso é muito mais importante. Então, o professor tem que estar sempre atento e ser realmente mais um mediador do conhecimento, um facilitador, quer dizer, no sentido não de dar as coisas prontas, mas de facilitar, intermediando o conteúdo, o assunto, o tema da aula, e fazendo com que eles busquem, porque buscando eles vão aprender mais, né? Então, o professor tem que ser uma pessoa atenta, uma pessoa organizada para fazer anotações e um professor que vai estar sempre à disposição para ajudar eles nas dificuldades, até mesmo nas questões emocionais que as crianças passam, assim como os adultos, né? Então, esse é o papel do professor na educação infantil. O que muda, então, no planejamento das aulas da educação infantil para os demais anos, né? O que muda talvez seja o professor se dedicar um pouco mais, ter mais tempo para o planejamento, porque envolve planejar o conteúdo, objetivos, e principalmente o espaço onde vai ser realizado. Então, o professor tem que sempre planejar pensando que espaço ele vai ter na escola, se é na sala de aula, se é no pátio, se é no saguão, porque brincar geralmente não dá na sala de aula, né? Então tem que preparar também o espaço, às vezes tem que preparar antes do dia da aula. Então o professor, ele tem que estar sempre disposto e ser bem dinâmico para essas atividades. Não é chegar, largar a brincadeira e ficar de braço cruzado. Embora o professor não deva interferir nas atividades que o aluno faz, porque se interferir ou não vai ser natural, como ele é,
e sendo natural que vai poder observar como ele age, como ele se comporta, qual é a habilidade e competência ele tem, está desenvolvendo ou tem que desenvolver. Então o professor tem que, assim, o mínimo possível, interferir, só quando for necessário, para poder realmente ter uma avaliação fidedigna. Então, para isso que o planejamento é fundamental. Mas afinal, o que o professor precisa observar no dia a dia da criança? Não é um olhar aleatório, olhar só por olhar, assim, o que as crianças fazem, daquele cuidado de para não se machucarem. Cada aula, né, ou cada turno, no caso assim, saber qual é o objetivo que eu quero, aonde que eu quero chegar com aquela dinâmica, com aquela atividade, com aquela brincadeira, e é um olhar sobre o que eu espero que eles alcancem. É um olhar sobre o comportamento, sobre as emoções, sobre as habilidades, sobre as competências, sobre o conhecimento. Então, cada aula, cada turno, digamos assim, aquele tema, aquele assunto, aquele conteúdo tem um propósito. Então, o professor tem que estar atento a todos os alunos, se cada um está alcançando ou está tentando alcançar aquilo que o professor quer. Então, é importante, sim, ter um planejamento com objetivos, para saber aonde eu quero chegar. E no final de cada turno, saber se cada aluno conseguiu chegar e, óbvio, cada aula, esse olhar atento tem que ter registros. Porque, olha, no trimestre, a gente já esquece, as coisas acontecem, como é que eu vou avaliar, né? Então, ter um registro, fazer um dossiê, fazer um relatório, qualquer coisa assim que no final, lá quando eu tiver que fazer o parecer, eu tenha todo o registro do acompanhamento do aluno, da evolução, do que falta alcançar, do que está muito bom, porque aí vai ser um parecer fidedigno, né? E quais são então os instrumentos de avaliação que o professor de educação infantil deve utilizar? Bom, provas e testes já não é mais cabível nem para ensino fundamental e médio, né? Então, dinâmicas, jogos, atividades, brincadeiras, toda a maneira e recurso que o professor possa utilizar para aliar aquilo que ele quer trabalhar com os alunos, seja um tema, um assunto, um conteúdo, né? E que ali ele vai observar o que ele quer. Então, obviamente que nem toda atividade, nem toda dinâmica, ele vai poder observar tudo no aluno. É porque ao mesmo tempo que ele está observando o aluno para avaliar, ele tem que estar cuidando, né, para que não brigue, para que não distraiam, para que o não fuja da aula. É muita coisa que envolve num espaço cuidar de crianças. Então, na medida do possível, vai anotando, realizando observações, né? Então, os instrumentos são esses, né? Dinâmicas, técnicas, brincadeiras, joguinhos, sempre com um objetivo. Então, a intenção é realmente poder observar o máximo possível da criança, fazer anotações para depois, quando tiver que fazer um parecer, e lá no final do ano, para reter ou avançar o aluno, ter realmente todo um relatório real do crescimento da criança. E também, gente, nada impede que o professor fotografe a criança nas atividades ou filme as atividades. Claro que para publicar tem que ter autorização dos pais, né? Mas nem é questão de publicar, é questão realmente de reunir então um portfólio, um dossiê com fotos das crianças trabalhando, porque aí tu vai poder mostrar para os pais, ou a criança que não parava quieta, né? Que estava só andando pela sala, enfim, né? Registros como fotografia e vídeos é válido também, né? Depois tu imprime, né? Não precisa nem mandar revelar. Antigamente revelava as fotos, né? Eu digo imprimir na impressora, não mandar revelar fotos, né? Imprime folha sulfite colorida, se puder, né? Ou branca e preta, e faz lá um dossiê, porque ali tu vai estar mostrando o momento em que a criança estava inquieta, não parou, ou que ela estava envolvida com a atividade, ou que ela mostrando a atividade que fez. É importante também esses registros. Então, claro que vídeo não tem como gravar, mas numa reunião de pais, tu pode muito bem colocar lá um telão data show e mostrar vídeos das crianças trabalhando. Ótimo! E as fotos, então, imprime e faz um dossiê. Então, é também um registro e uma forma de avaliação. E, pessoal, então, eu afirmo, né, e repito e peço que essa avaliação seja contínua. E tem que ser
principalmente educação infantil, né? Porque não é avaliar lá no final do trimestre porque eu tenho que fazer um parecer, não é avaliar lá em dezembro porque eu tenho que aprovar ou reter o aluno no ano, né? Então, é uma avaliação contínua para eu poder ter todo o relatório do crescimento ou não do aluno, que habilidades e competências ele desenvolveu, o que precisa ser reforçado nele. Então, é uma avaliação todos os dias. Então, é um olhar atento todos os dias. Além de cuidar a turma, né, de cuidar os alunos, é avaliação para poder falar com a mais precisão possível como que o aluno está, aonde ele avançou, aonde ele não avançou, que pontos ele ainda está fraco e precisa ser reforçado. Então, é uma avaliação contínua. Agora eu vou falar para vocês sobre 7 pontos sobre educação infantil conforme o que está na BNCC. Primeiro ponto, refletir constantemente. Refletir se aquela dinâmica, aquela tarefa, aquele joguinho foi bom, se os alunos se sentiram motivados, se participaram, se gostaram, se foi válido para eu poder observar aquilo que eu queria observar, se cumpriu os objetivos que eu pretendia lá no meu planejamento. Então, professor tem que constantemente fazer uma reflexão sobre aquilo que ele trabalhou e, claro, também uma autorreflexão sobre como ele está indo com a turma, no sentido de eu estou conseguindo avaliar, eu estou conseguindo planejar para atender aquilo que pedem para a educação infantil, habilidades e competências. Então, a reflexão ou refletir é um ponto fundamental para fazer a avaliação na educação infantil. Outro ponto importante é a questão do selecionar. Selecionar os melhores registros feitos durante o ano. Se tu gravou vídeo, se tu tirou foto, vai ser tantas fotos e vídeos no final do trimestre ou do ano, né? Então seleciona aqueles em que aparece tal aluno, né, participando, fazendo, registrando, porque aí esses registros é que vão realmente mostrar o que a criança fez. Então, sempre procurar, no momento em que as crianças estão trabalhando, sempre registrar de todos, em grupos ou particularmente, de forma que tu tenha lá no final do ano uma seleção de registros de todos os alunos, né? Porque às vezes diz, filmei mais, eu tirei mais fotos do fulano, e o ciclano não, porque o ciclano lá não participa, mas eu tenho que tirar fotos dele, então fazer registro dele não participando, dele quieto, isolado, ou andando pela sala, pelo pátio, né? Então, tem que ter uma seleção de registros de cada aluno, para que no final do ano o professor consiga mostrar para a família, porque tem família que só acredita vendo, né? Às vezes que o professor pegou no pé do meu filho, né? Não quer aprovar ele. Então, tem que ter registro, uma seleção de bons registros. E também outro ponto é organizar esses registros de forma cronológica. Então, tirou foto, filmou, passa lá para uma pasta do computador e vai colocando por data. Porque senão, gente, no final do trimestre, no final do ano, é tanta foto, é tanto vídeo, que eu nem sei que dia que eu tirei tal. Então, tu tem que ter registro do aluno cronologicamente, para ver como ele era do início e como ele foi até o final. Né? Se ele não participava, ele começou a participar. Se ele participava e depois se isolou, não participou mais, ficou inquieto. Então, isso é importante. Porque o pai ou a mãe vai perguntar, mas a que ponto do trimestre ou do ano ele deixou de participar? Em que ponto ele começou a crescer? Então, é importante organizar os registros para essa avaliação de observação de forma cronológica. É muito fácil fazer isso. E claro que o planejar também é importantíssimo, né? Não só o planejar antes da aula, todo o planejamento da aula, do tema, do conteúdo, objetivo, habilidade, competência, como também planejar como eu vou registrar. A aula de hoje eu vou trabalhar um jogo, como é que eu vou registrar? Vai ser só observação e eu vou anotar como cada aluno participou, ou vou tirar fotos e anotar, ou só vou fazer um vídeo, depois lá em casa eu olho o vídeo e anoto, né? Porque às vezes não dá tempo de gravar, tirar foto e registrar. Então, tem que saber planejar como vai ser feita a aula e a avaliação, para que tudo realmente saia certinho e o professor não fique depois enlouquecido como que eu vou avaliar esse aluno, eu não lembro o que aconteceu. Então, é importante isso, né? Dá mais trabalho? Dá. Mas lá no final do ano vai ser compensatório.
Também na avaliação, o professor tem que sempre mediar. Então, é como eu falei, o professor vai ser um mediador. Ele não vai interferir constantemente, de preferência não interferir, enquanto a criança joga, enquanto a criança brinca, enquanto faz a dinâmica. Mas ele vai mediar, ele vai só entrar ali, ele só vai interferir, digamos assim, quando é necessário. Se o grupo, a criança está com dificuldade, precisa de ajuda, ou houve um desentendimento, ou não entenderam, se perderam, então ele vai mediar. Então, sempre procurar não interferir, porque interferindo já quebra os objetivos e a criança às vezes pode estar querendo entender alguma coisa e aquela quebra, aquela ruptura do momento, já a criança se perde, né? Então, é importante sempre o professor ser mediador e não o condutor. E claro, também a questão do monitorar, né, constantemente, porque para avaliar, tu tem que ter um monitoramento contínuo do que a criança faz nas atividades, nas dinâmicas, né, como a criança participa. Então, tu tem que ter esse monitoramento, tipo esse controle do que está acontecendo para poder fazer uma avaliação fidedigna e realmente conforme o crescimento do aluno. Então, em que ponto ele não participou e por quê? Porque ele já veio ruim de casa, algum problema? Porque ele não gostou da dinâmica? Porque os colegas não deixaram ele participar? Enfim, né? Então, monitorar sempre a participação ou não do aluno nas atividades, nas dinâmicas, nos jogos. Porque a avaliação tem que ser monitorada, tem que ser acompanhada bem de perto pelo professor, porque senão a avaliação não vai ser real daquilo que o aluno produziu, daquilo que ele conquistou ou não, e eu não vou saber em que pontos ainda há lacunas, aonde está faltando alguma coisa para o aluno conseguir realizar o seu aprendizado e as suas habilidades e competências. Então, o monitorar é fundamental. E, por fim, o garantir. Garantir que os registros sejam fidedignos, garantir que as crianças tenham acesso à participação livre, garantir que as famílias sejam comunicadas do processo de aprendizado dos alunos, garantir que lá no final do trimestre ou no final do ano, aquele parecer, aquele resultado seja fidedigno, garantir que a criança tenha tido oportunidades de se desenvolver como pessoa, como cidadão, ter habilidades, competências para serem adquiridas. Então, adquirir e também garantir que a criança tenha cumprido os objetivos do aprendizado, enfim, muita coisa para se garantir no final de um trimestre ou de um ano letivo. Então, o professor tem que estar sempre realmente com o celular atento para que nada se perca e lá no final do ano ele chegue com a consciência tranquila que ele fez tudo certinho, tentou garantir o máximo possível, deu oportunidade para a criança se desenvolver e, se Deus quiser, né, o bom que todos tenham sucesso ao final do ano letivo. Então, gente, é importante frisar que a avaliação observativa do educando na educação infantil é o princípio, é a base para a aprendizagem na educação básica, na educação fundamental, depois no ensino médio. Então, olha a importância realmente forte do professor de educação infantil. Todos os professores têm a sua importância, mas eu quero dizer e frisar que você sabe que a educação infantil é a base para todo o depois que vem, né, fundamental e médio. Então, esse olhar de avaliar, de mediar o conhecimento, de acompanhar, de ter um olhar super atento, de fazer registros, é fundamental. Como eu falei, pode dar um pouquinho mais de trabalho, tomar mais tempo, mas quem trabalha com a educação infantil geralmente é porque gosta. E se gosta, sabe, né, o que tem que fazer a mais. E faz com carinho e com gosto. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima.